Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, sou psicóloga clínica e organizacional. Então, hoje eu atuo, tanto na área clínica como nas organizações. Vou falar um pouquinho para vocês de uma situação bem importante e muito atual, que é a síndrome de burnout, que é a depressão dos nossos trabalhadores. Pessoas com cargas exaustivas de trabalho, pessoas que trabalham 12, 14 horas por dia. É claro que vão ter algumas pessoas que vão passar por isso numa boa e outras vão passar de forma diferente, né? Nós somos seres únicos e sentimos de forma diferente. Então, algumas pessoas vão ser mais sensíveis a algumas coisas, a alguns fatores ambientais que outras. Essas pessoas vão adquirir a síndrome de burnout em função de muitos fatores. Carga de trabalho exaustiva, pressão no trabalho, situações de risco que são colocadas, que são inerentes ao trabalho. Existem algumas profissões que são mais propensas aos profissionais terem essa síndrome de burnout. A síndrome de burnout é uma depressão, não vamos descolar da depressão, é sim ocasionada no trabalhador, que causa alterações físicas e emocionais. Alterações físicas, alteração na frequência dos batimentos cardíacos, aumento, ganho de peso significativo em função da ansiedade. Muitas pessoas acabam aumentando a ingesta de alimentos, então isso aumenta o peso corporal. A ingesta de açúcar, o que aumenta o açúcar no sangue e já ocasiona outras situações no organismo. Falamos da parte física, tá? Tonturas, que muitas vezes se pensa se está com labirintite, alguma situação assim, mas tontura é muito comum nas síndromes de burnout. Alterações até visuais também acontecem, dores de cabeça frequentes, fora o aumento do cortisol, que vai nos deixar mais irritadiço, vai nos deixar brabo, com uma baixa tolerância. Então são aquelas pessoas que nada tá bom, tá tudo ruim, eu não consigo fazer, eu não dou conta. São pessoas, quantas vezes a gente não se depara com essas pessoas no nosso ambiente de trabalho, né? Que tudo tá ruim, são pessoas extremamente negativas, que tudo tá ruim, nada vai dar certo. Então, esses são os principais sintomas, e a gente tem uma perda cognitiva também importante nessas situações. Perda cognitiva, baixa concentração, baixa produtividade, são coisas que vão aumentando. E dessas situações surgem outras. Pode levar a uma depressão maior, algumas fobias, transtorno do pânico, e leva algumas pessoas a não voltarem mais, infelizmente, a não voltarem mais para os seus ambientes de trabalho. Isso acontece, milhares de pessoas anualmente se afastam por síndrome de burnout. Então, é uma questão muito importante na produtividade desse sujeito. Algumas pessoas se afastam e não voltam mais. Algumas profissões, como eu falei, são mais propensas a isso. Aí a gente está falando da área da saúde, enfermeiros, médicos, bombeiros, policiais, que se colocam em risco. Essas profissões que têm a vida e a morte ali num paralelo uma linha muito tênue, assim. E eu me assustei quando eu li que os professores são extremamente afetados pela síndrome de burnout. Em alguns estados do nosso país, cerca de 45% desses educadores se afastam todo ano. E pasmem, porque mais da metade desses trabalhadores da educação não voltam mais para as salas de aula, né? Isso é muito triste, é um dado estatístico que eu fiquei muito assustada quando eu li. Acho que é um caso sério, que a gente tem que falar mais sobre isso, sim. Infelizmente, hoje, nossos pais estão delegando muito para os professores, muito mais do que eles podem suportar, muito mais do que a função deles, e está fazendo com que eles se afastem de uma função que muitas vezes foi a escolha da vida e não voltem mais a exercer as suas atividades. Então, realmente,
É triste, mas é um dado de realidade, né? Os professores não têm muito apoio das escolas, tampouco desses pais, e se veem numa situação de severidade que leva a esse quadro de saúde pública, assim, que é uma situação bem complicada e que gera neles outras situações, né? Que não é essa síndrome de burnout ao começo. Essas pessoas que se afastam e não voltam mais, infelizmente, elas adquirem outras situações, né, outras questões e que aí se afastam e realmente não voltam mais por esses motivos, né? Que é a síndrome do pânico, próprias fobias que a gente já falou e as depressões maiores, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que falar mais e identificar e tentar acolher, porque com certeza nos nossos ambientes de trabalho ou a gente já passou por isso, ou a gente já viu alguém que passou por isso, ou a gente vive com alguém que passa por isso. Então, ficar atento a essas situações são bem importantes, né? E como é que a gente faz essa distinção, né, Paula? Assim, é depressão, é síndrome de burnout? Do que a gente está falando, afinal, né? A gente vai identificar isso na sessão terapêutica a partir da fala do paciente. A gente sabe que a síndrome de burnout, o paciente sabe claramente o que está levando ele a essa ansiedade, a essa taquicardia, a esse aumento de peso, dor de cabeça, falta de sono, ou muito sono, ou insônia. Então, ele sabe com clareza que o que está gerando isso a ele é as atividades laborais. Em outras situações, o que acontece muito em consultório, tá? O paciente chega nos relatando que está com ansiedade, que está com depressão, em função do trabalho. A gente identifica que o trabalho é só a pontinha do iceberg. E, na verdade, o que tem por baixo disso, de outras situações de vida, de outras situações nos diversos papéis que a gente exerce na nossa vida, tem muito mais influência do que o trabalho. Então, não é burnout. O burnout, claramente a gente vai identificar, e o paciente mais ainda, porque ele tem clareza e tem certeza que está sentindo aquilo em função do trabalho, porque nos outros âmbitos da vida dele está funcional. O que está disfuncional é ou a carga horária, ou o excesso de estresse, o perigo que corre, o medo que se tem de quando vai trabalhar, por isso aquelas profissões, né, que são mais propensas a ter a síndrome de burnout. Então, são coisas que a gente tem que observar. Então, que a gente tem que estar atento, porque muitas vezes a gente tem pessoas importantes da nossa vida que estão passando por isso, não conseguem falar, porque também não conseguem identificar muitas vezes o que estão sentindo, né? Então, falar um pouquinho para elas sobre isso, entender, porque não é raro, não é uma coisa comum, não é uma coisa rara de acontecer. Nas empresas acontecem bastante. Existem muitos funcionários afastados em função do burnout. Então, é um dado importante aí para a gente seguir pensando, para a gente seguir falando, né? São dados estatísticos que nos assustam, porque chegam ao nosso consultório, muitas vezes com uma roupagem diferente, a gente vai identificar exatamente isso, né? Assim como tem aquele paciente que chega com a demanda que é o trabalho, a gente identifica que não é. E tem aquele também que vai vir e vai nos falar de outras coisas e a gente vai identificar totalmente que o que é disfuncional é o trabalho, né? Pela fala, enfim. Mas o entendimento sempre, na grande maioria das vezes, eu tô falando das exceções, tá, gente? Na grande maioria das vezes, síndrome de burnout, o paciente sabe, o paciente tem clareza de tudo que ele está sentindo, tudo que eu falei de físico e de emocional, ele sabe que aquilo ali está vindo em função das atividades laborais. Ele tem clareza total disso, tá, gente? Raras exceções, tá? Quando o paciente está muito ativado emocionalmente, às vezes ele não consegue explicar o que ele está sentindo, ele não consegue falar com clareza as emoções, não tem um entendimento,
né, do que ele está sentindo, então a gente tem que ajudar ele, mostrar caminhos, né, e fazer essa identificação com o paciente em conjunto. Eu sempre digo que a terapia é um trabalho a 4 mãos, né, nunca é um trabalho sozinho, nunca é o terapeuta ali tendo o 100%. É um trabalho que vai ser 50-50. A gente precisa da cooperação do paciente para o sucesso da terapia. Assim como ele conta com a gente conta com ele também, né? Porque o paciente, ele também precisa ter essa motivação para que as coisas mudem, para que os comportamentos mudem, né? Para que as coisas que eles queiram mudar, a gente seja o caminho e ajude eles aí tomando consciência, tomando conta do que está acontecendo. Então, é sempre a 4 mãos, né? A terapia nunca é sozinha, nunca é só o psicólogo. Então, essa vontade, esse engajamento também é importante por parte do paciente. Então, a gente vai ajudar ele a pensar. Muitas vezes o paciente vai chegar com situações, N situações, e talvez não vá conseguir se expressar tão bem. E a gente vai encaminhando ele, vai pegando na mão, levando pela mão, e ele vai começando a tomar conta dos sentimentos dele, a conseguir expressar com mais facilidade o que ele está sentindo, né? E na busca por uma melhora emocional e uma qualidade de vida maior, porque daí o que a gente está falando é uma qualidade de vida que a gente quer para esse paciente, para que ele consiga viver melhor com suas situações, porque situações sempre vão ter. Assim como o burnout, assim como outras situações. Eu trouxe o burnout hoje, mas existe N outras situações que eu vou ir trazendo no decorrer aí dos vídeos, que são situações do nosso dia a dia. A gente não vai eliminar elas. A gente vai tentar conviver melhor com elas, com que elas não sejam um bloqueador para que a gente foque só nelas e deixe de fazer o resto das coisas da nossa vida. Não. Com que a gente saiba lidar e crie estratégias para lidar melhor com essas situações, né? É isso que eu me proponho, então, a 4 mãos, a gente pensar em estratégias para melhor conviver com as situações que sempre vamos ter nas nossas vidas, né? Sempre vamos ter altos e baixos, né? Porque eu sempre digo para os pacientes assim, que valor a gente daria para o bom se a gente não tivesse o ruim? Né? A gente valoriza o bom e sabe a porcentagem do bom ou do ruim, porque a gente tem os dois lados. Senão a gente não saberia mensurar. E a gente sempre vai ter. E a gente precisa achar estratégias para conseguir conviver com isso. E conviver de forma saudável, de forma harmoniosa. Tá certo, gente? Então, obrigada aí pelo tempo de vocês. Deixem dicas do que vocês querem escutar e a gente vai trazer mais assuntos aí no decorrer das semanas, tá bom? Muito obrigada!